Fala galera, beleza? Vamos ver um pouquinho então de força elétrica. Então ó, quando dois corpos eletricamente carregados são repelidos ou atraídos, há uma interação eletrostática entre as partes, manifestada por forças de natureza eletromagnética. Então nós já vimos o princípio da eletrostática, o princípio de atração e repulsão. Então opostos se atraem e sinais iguais se repelem. E isso que acontece gera uma força, que a gente chama de força elétrica. E as forças eletromagnéticas estão entre as quatro forças fundamentais da natureza, que determinam as interações entre as partículas, desde as microscópicas até as gigantescas, como ocorre com os corpos celestes do universo. Então, nós temos quatro forças fundamentais. Tá? A força nuclear forte, que une prótons e nêutrons no núcleo atômico, deixando todos juntos lá dentro de um núcleo. A força nuclear fraca, que causa o decaimento radioativo do núcleo de certos átomos. Então, isso aqui são duas forças que agem dentro do átomo. A força gravitacional, que é aquela que atua em todas as partículas do universo, sempre atrativa e nunca repulsiva. Então, nós conhecemos a gravidade, que nos puxa para baixo, assim como nós puxamos a Terra também. A diferença é que a massa da Terra é muito maior do que a nossa, portanto, aparentemente só temos movimento dos nossos corpos caindo para a Terra. Né? O movimento da Terra é tão pequenininho que é praticamente irrelevante, né? Ninguém considera. Mas existe, muito pouco, mas existe. Força eletromagnética, que é que nós estudamos de fato, que é a interação entre corpos possuidores de cargas elétricas e ou magnetizados. Aí você pergunta, poxa, mas a gente está vendo só eletricidade até agora. O que tem a ver com magnetismo? Bom, toda vez que aparece eletricidade, surgem fenômenos magnéticos também. E toda vez que tem magnetismo, surgem fenômenos elétricos. Por muito tempo, foi-se estudado somente eletricidade e somente magnetismo. Mas sempre aparecia uma coisinha de um lugar do outro. Até que um físico chamado Maxwell, ele propôs equações, as quatro equações de Maxwell, que unificou essas duas ciências, eletricidade e magnetismo, já que as formas são muito parecidas, o que tem em um tem em outro, fenômenos muito similares, tem atração, tem repulsão também, campo elétrico, campo magnético, o comportamento delas, e aí, unificando essas duas ciências, nós temos o que nós chamamos de eletromagnetismo, que é a unificação dessas duas. Primeiro a gente vai estudar bastante só a eletricidade isolada, depois a gente junta com o magnetismo também, para ver como que esses fenômenos se comportam, tá? Então, a definição de força elétrica vai ser a interação de atração ou repulsão gerada entre duas cargas, devido à existência de um campo elétrico ao redor delas. A ideia de campo a gente vai ver mais para frente ainda, tá? Não se preocupa não. E aí, para falar de força, da força elétrica, a gente tem que introduzir o conceito aqui de carga elétrica pontiforme, que é o seguinte. Carga elétrica pontiforme é a carga elétrica armazenada em um ponto material, desprezando as dimensões do corpo, ou seja, o estudo é focado somente nas cargas. O que eu estou querendo dizer? Eu sei que esse corpo aqui, ele tem massa, ele tem material, ele não é o corpo do além, não, ele tem um pedacinho lá de massa. Só que como eu estou me importando só com a parte elétrica dele, só com a carga elétrica, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar a massa e vou estudar somente os fenômenos de natureza elétrica. Por isso que é uma carga elétrica pontiforme, ou seja, tem forma de ponto. Estou estudando só um ponto. Por que eu faço isso? Porque se eu considero a massa, aí eu tenho que levar em consideração os fenômenos gravitacionais, porque ocorre atração de massa e tudo mais. Quando eu desprezo, não tem, então é zero, fico só com eletricidade. Fica mais fácil para a gente estudar, né? Então, a gente divide em pedaços, um pedaço desse vai ser a carga elétrica pontiforme. E quem comprovou a existência dessa força elétrica através de um experimento foi o físico francês Charles Augustin de Coulomb, através do experimento chamado balança de torção. Ok? Eu vou deixar para vocês uns vídeos mostrando o funcionamento dessa balança de torção e como que ela funciona. Mas a conclusão que ele teve foi que a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da medida da distância que as separa. Ficou confuso? Talvez. Vamos lá.
Intensidade da força elétrica é o quão forte ou fraco é essa força, né? Então, entre duas cargas elétricas. Beleza, a gente está vendo aqui que para ter força elétrica eu tenho que ter pelo menos duas cargas, porque é gerada pela interação entre elas, tá? E vai ser diretamente proporcional. Quando eu estou falando diretamente proporcional, é que ela depende diretamente de alguma coisa. Do quê? Do produto dos valores das cargas. Um produto é uma quantia de vezes. Então as cargas, elas têm valores de carga elétrica. A gente já viu que a gente mede em Coulomb, em homenagem ao Charles Augustin de Coulomb. Então quando eu multiplico as duas, isso é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior a carga, maior a força. Quanto menor a carga, menor a força, tá? Isso quer dizer diretamente proporcional. E quando eu falo inversamente proporcional, estou querendo dizer assim, ó, quanto maior for a distância, que é inversamente proporcional, menor vai ser a força. Só que se eu diminuir a distância, como é inversamente proporcional, distância menor, força maior. Okay? Só que não é a distância, né? É o quadrado da distância. E como que eu falo isso matematicamente, né? Que português pode deixar confuso. Vamos para matemática. Matematicamente, a força elétrica F é proporcional, esse alfa aqui quer dizer proporcional, à carga Q1 vezes Q2 dividido pela distância d ao quadrado, que é a distância entre as duas cargas. Tá? Essa distância, em alguns lugares, é representada também pela letra R. Tanto faz, mesma coisa. Chama R ou D, é a distância do mesmo jeito. E como a intensidade da força elétrica vai depender do meio em que as cargas estão posicionadas, o que é o meio? Bom, elas podem estar posicionadas no vácuo, elas podem estar posicionadas dentro de um metal, elas podem estar posicionadas no ar. Então, para cada meio, o comportamento elétrico é diferente. As linhas de campo elétrico passam de forma diferente, logo a interação entre essas cargas vai ser diferenciada. Ela pode ser mais intensa ou mais fraca. Então devemos ajustar a fórmula através da multiplicação pela constante eletrostática. Importante esse termo, constante eletrostática. É um valor que não muda, tá? Por isso que é constante. Tipicamente representada pela letra K. Okay? Essa letra K, essa constante eletrostática, ela muda para cada meio. Por exemplo, o vácuo é 9 vezes 10 elevado a nona newtons por metro quadrado por coulomb, no Sistema Internacional de Medidas. Isso aqui é constante para o vácuo. Se eu fosse usar o ar, é um outro valor. Se eu fosse usar o ferro, outro valor. Aço, outro valor. Cobre, outro valor. Então, cada meio tem o seu valor, tem a sua constante eletrostática. Depende exclusivamente do meio, das características do meio. Beleza? Essa formulazinha aqui, eu vou fazer alguns exemplos de como que a gente usa ela, quais são algumas funções que a gente pode calcular com ela. Beleza?